Você já se perguntou o que faz Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, ser tão inesquecível? Hoje vamos mergulhar nesse clássico, cheio de aventuras, mistérios e personagens que marcaram gerações. Mas calma, não é só mais um resumo não. Vamos analisar os segredos escondidos, a construção incrível do Capitão Jack Sparrow e como essa história conquistou o mundo inteiro. Então, prepara o seu rum e vem comigo nessa viagem pelo universo de Piratas do Caribe. Se você ama cinema, personagens icônicos e histórias que ficam na cabeça, esse vídeo foi feito para você. Antes de começar, eu queria pedir uma pequena ajuda tua. Inscreva-se no canal, comenta, compartilha e se você realmente gostou do vídeo, eu vou te pedir também que curta o vídeo. Obrigado. A pequena Elizabeth está completamente fascinada pelos piratas. Norrington, um oficial da marinha, garante que eles são vilões desprezíveis e que sempre recebem o que merecem, a forca. Mas algo chama a atenção de Elizabeth. Tem um garoto na água. A tripulação corre para resgatá-lo. E justamente quando percebem que um navio está sendo consumido pelas chamas, o governador, pai de Elizabeth, comenta que deve ter sido um acidente com pólvora. Mas Gibbs sabe que os outros nem ousariam admitir. Isso foi coisa de piratas. Elizabeth cuida do garoto, que antes de desmaiar novamente, revela seu nome, Will Turner. Mas também tem algo mais. Ela percebe que Will carrega no pescoço uma moeda de ouro com uma caveira gravada. Um pirata, Norrington, se aproxima e Elizabeth, rápida como um raio, esconde a moeda e o segredo que acaba de descobrir, nem o próprio Will saberá a verdade sobre sua origem. De longe, Elizabeth vê um navio com velas negras se afastando da cena. Uma bandeira pirata tremula no topo, como se estivesse celebrando a destruição deixada para trás. Mas eles acham que venceram. Será mesmo? O que muita gente não sabe é que essa história, longe de ser só ficção, foi inspirada em eventos históricos reais. Tudo acontece em Port Royal, uma das cidades mais importantes durante a era de ouro da pirataria. Isso mesmo, os piratas não são apenas mitos ou personagens inventados. Eles realmente existiram. E muitas das histórias sobre seus saques, seu estilo de vida e sua fama são verdadeiras. Claro, muita coisa foi exagerada ou mal interpretada com o tempo. Por isso, hoje vamos analisar os piratas focando em um dos mais icônicos, Jack Sparrow. Vamos examinar os comportamentos dele, suas decisões e suas situações que podem ter levado ele a viver uma mentira, trapaças e crimes. Talvez esse olhar mais atento mude completamente sua visão sobre os piratas. Quem sabe você comece a enxergá-los não como simples criminosos, mas como heróis incompreendidos do seu tempo. E ao contrário do que muitos pensam, os piratas não começaram como ladrões do mar. Muitos eram marinheiros que trabalhavam sobre as ordens da rainha Elizabeth I. Sim, ela foi a mesma que deu a missão atacar e tomar as riquezas do maior inimigo do reino. Espera só mais um pouquinho que já te conto mais sobre isso. Elizabeth acorda assustada. Agora já é uma jovem linda. Ela se levanta da cama, vai até uma gaveta secreta e lá está. Ainda guarda a moeda que encontrou com Will. Ela a coloca no pescoço como um amuleto. Nesse momento, alguém bate na porta. É o pai dela. Ele traz um vestido especial e quer que ela use na cerimônia de promoção de Norrington, que agora será Comodoro. Claro, ele insinua que Norrington está interessado em se casar com ela. Elizabeth tenta responder, mas o vestido está tão apertado que ela mal consegue respirar, quanto mais falar. O governador então recebe a visita de Will Turner. Quando Elizabeth desce a escada, Will fica totalmente hipnotizado com sua beleza. Ela fica feliz em vê-lo e conta que acabou de sonhar com o dia em que se conheceram. Will fica todo sem graça e mantém uma distância formal. Afinal, ele é apenas um ferreiro e ela, a filha do governador. Isso irritou Elizabeth, que claramente esperava um pouco mais de intimidade. Enquanto ela se afasta com o pai, Will a observa com um olhar apaixonado. Ele está, sem dúvida, completamente apaixonado por Elizabeth. Enquanto isso, no mar, o capitão Jack Sparrow aparece navegando com toda a pose de quem comanda um grande navio. Só que, na verdade, está em um barquinho minúsculo que afunda completamente assim que chega ao porto. Um oficial pede o nome de Jack para registrá-lo, mas ele tenta subornar o cara para evitar ter que dizê-lo. Quando o oficial se vira, Jack, claro, aproveita para roubar uma bolsinha cheia de moedas. Fica evidente que, para Jack, regras e moral são só formalidades que ele nem finge respeitar. Desde o momento em que Jack pisa a terra firme, o filme já deixa claro o conflito principal: os oficiais do governo contra os piratas. À primeira vista, parece fácil decidir quem são os bonzinhos e quem são os vilões, ainda mais quando Jack, em poucos segundos, já comete um roubo. Mas, se a gente olha mais de perto,
percebe algo curioso. Antes de Jack roubar, o oficial já tinha aceitado o suborno. Ou seja, os dois lados são desonestos e imorais, com uma diferença muito significativa. Um lado finge ser justo e defensor da lei, enquanto o outro não tenta esconder o que é. Isso levanta duas perguntas interessantes. Quem merece mais respeito? Aquele que esconde sua desonestidade ou aquele que assume com todas as letras? E será que legalidade é a mesma coisa que moralidade? Antes que possa dar mais um passo, Jack é preso por outros guardas. Jack tenta distrair os guardas falando sobre barcos e velocidade. Ele diz que existe um mais rápido do que qualquer um da frota real, o Pérola Negra. Um dos guardas ri, ele sabe que isso é só um mito. Um navio com velas negras, uma tripulação demoníaca e um capitão tão maligno que o próprio inferno o mandou de volta. Mas o outro guarda jura que já viu esse navio. Enquanto eles discutem, Jack aproveita a confusão e sube sorrateiramente a bordo de um navio da frota real, o Interceptor. Os guardas correm atrás dele e exigem saber o que ele está fazendo ali. Sem rodeios, ele diz que planeja roubar um navio, ir até a Ilha Tartaruga para juntar uma tripulação e saquear tudo o que quiser. Simples assim. Os guardas ficam perdidos, não sabem mais se ele está brincando, blefando ou falando a verdade. Esse pirata é definitivamente mais esperto do que parece. Enquanto isso, na cerimônia, Elizabeth começa a passar mal. O vestido está apertado demais. Norrington a leva para um canto e, bem no meio da confusão, se declara: quer se casar com ela. Elizabeth tenta dizer que não consegue respirar, mas o Comodoro acha que é só nervosismo, e então ela desmaia, cai direto no mar. No instante em que a moeda de ouro que ela carrega no pescoço toca a água, o mundo estremece. O vento muda completamente de direção. Jack vê a garota cair e, ao perceber que nenhum dos oficiais pretende salvá-la, toma uma decisão corajosa: vai resgatá-la. Ele mesmo sabendo que isso pode expô-lo à captura. Afinal, está cercado de autoridades em plena cerimônia oficial. Todos aqueles que deveriam representar o certo, o legal e o moral simplesmente não fazem nada. Ironia do destino. Quem age para salvar Elizabeth é o pirata Jack Sparrow, o mesmo que é caçado pela lei, acusado de ser imoral e criminoso. Mais do que uma crítica à hipocrisia das autoridades, o filme parece usar o conceito de legalidade como uma metáfora da hipocrisia da sociedade como um todo. Eu te explico por quê. Em toda a sociedade existem valores e regras que definem o que é considerado normal ou aceitável. Na sociologia, isso é chamado de hegemonia. Se você segue essas regras, está dentro do que é socialmente legal. Mas se você não se encaixa nesse modelo, se não se ajusta à hegemonia, você é rotulado como desviante, uma ameaça à ordem social. Ou seja, às vezes o verdadeiro desvio não é agir errado, mas agir diferente. Nesse sentido, os piratas são o símbolo perfeito dos desviantes ou criminosos sociais. São pessoas que não se encaixam nas normas, que vivem segundo suas próprias regras e acabam perseguidas por aqueles que se consideram os guardiões do que é legal ou aceitável. Mas, como já vimos, ser um desviante não significa necessariamente ser uma pessoa ruim. Nessa cena, por exemplo, o único que agiu com honra foi o pirata. Isso nos leva a mais uma pergunta interessante. Em uma sociedade que valoriza mais as aparências do que o bem-estar das pessoas, ser um desviado é realmente algo ruim? Quem merece mais respeito? Aquele que se adapta a uma sociedade injusta ou aquele que é criminalizado por ser diferente? Jack olha para o colar de Elizabeth e fica congelado. Algo dentro dele desperta. Memórias antigas começam a assombrá-lo. Ele pergunta de onde ela conseguiu aquele colar, mas Elizabeth não consegue responder a tempo. Os guardas cercam a Jack e o ameaçam. Elizabeth, desesperada, o defende. Ela implora a Norrington que não prenda o homem que acabou de salvar sua vida. Nesse momento, Norrington reconhece o pirata. É Jack Sparrow, mas Jack logo o corrige. Capitão Jack Sparrow. Por que será que é tão importante para ele ser chamado de capitão? Daqui a pouco a gente vai analisar isso com mais calma. Eles confiscam sua arma, sua espada e uma bússola estranha, que misteriosamente não aponta para o norte. Norrington disse que Jack é o pior pirata de quem já ouviu falar, mas Jack, com um sorriso no rosto, responde que pelo menos ouviram falar dele. Elizabeth protesta. Pirata ou não, Jack a salvou, e por isso não pode ser condenado. Jack aproveita a confusão, pega Elizabeth como refém e exige suas coisas de volta. No meio do alvoroço, consegue fugir. Ele se esconde em uma oficina da cidade, onde acaba encontrado por Will Turner. Will reconhece na hora como o pirata que ameaçou a Elizabeth e o desafia para um duelo. Eles lutam com espada, golpe após golpe, até que Jack se irrita e saca sua pistola.
Will o acusa de quebrar as regras, mas Jack simplesmente diz: sou um pirata. Ele trapaceia, ele engana, mas Jack nunca finge ser o que não é. Diferente de muitos outros, ele não tenta justificar suas ações com uma falsa moral. Os guardas chegam, prendem Jack e o jogam na prisão. No quarto, Elizabeth desabafa com uma criada, conta o quão difícil foi seu dia. O Comodoro a pediu em casamento e, curiosamente, o encontro com o pirata parece ser o menor dos seus problemas. Durante a noite, uma névoa densa cobre a cidade. Um navio de velas negras se aproxima e logo começa um ataque com canhões. Jack reconhece na hora: é o Pérola Negra. Os piratas invadem Port Royal, saqueiam, roubam, incendiam e espalham o terror entre os moradores. Mas eles têm um alvo específico. Estão procurando por Elizabeth. Ela carrega algo que lhes pertence e que os atrai: a moeda de ouro. Quando encontram, Elizabeth age rápido, invoca um parley. Segundo o código pirata, isso significa que ela deve ser levada ao capitão sem sofrer nenhum dano. Eles obedecem. Enquanto isso, no porto, Will tenta enfrentar os piratas, luta com bravura, mas vê Elizabeth sendo levada e, em meio à confusão, é atingido e desmaia. Como já mencionei antes, os piratas da Inglaterra não começaram como simples ladrões. Na verdade, foi a própria rainha Isabel I quem os ordenou atacar e saquear. E agora eu vou te explicar melhor como isso começou. Quando Isabel subiu ao trono, a sua grande rival, a Espanha, estava acumulando uma riqueza e poder enorme graças à colonização das Américas. A Espanha estava saqueando a riqueza dos impérios aztecas no México e Inca no Peru. Eles levaram tudo o que puderam: ouro, prata, pedras preciosas e outros produtos valiosos. Além disso, exploraram minas gigantescas como as de Potosí, na Bolívia, e Zacatecas, no México, de onde extraíam toneladas de prata. Esse enorme tesouro chegava à Espanha em barcos, consolidando o país como o império mais rico e poderoso da Europa. Isso não interessava em nada a Isabel e a Inglaterra, porque atacar diretamente a Espanha significaria declarar guerra. Então, Isabel encontrou uma solução. Ela contratou marinheiros privados conhecidos como corsários e lhes deu uma licença oficial para atacar barcos inimigos, principalmente os espanhóis, ou seja, era pirateria, com o respaldo do governo. No entanto, quando a Inglaterra e a Espanha assinaram um tratado de paz, os corsários perderam a utilidade para os interesses ingleses. Com isso, muitos marinheiros ficaram sem trabalho e sem meios de sobreviver. Diante disso, decidiram continuar fazendo o que sabiam fazer melhor: atacar barcos, mas agora sem licença oficial do governo. O que antes era premiado, agora se tornava um crime. Assim, os corsários se transformaram em piratas ilegais. O governo que antes os havia celebrado, agora começava a vê-los como uma ameaça. Passaram a criminalizá-los, perseguir e encarcerar. E isso nos leva ao tema central dessa história. Se tanto o governo quanto os piratas agiam de forma semelhante, por que uns são celebrados e outros condenados? O que torna alguém criminoso suas ações ou quem as julga? Na prisão, dos piratas do Pérola Negra encontram Jack. Da última vez que o viram, ele estava sozinho, desterrado em uma ilha sem qualquer maneira de escapar. E parece que a sua sorte não mudou. Eles tentam enfocá-lo, mas a luz da lua revela sua verdadeira condição. Eles são apenas esqueleto. Não estão vivos, mas também não estão completamente mortos. Jack confirma os rumores. A maldição que recaiu sobre o Pérola Negra é real. Elizabeth é levada para o famoso navio e é apresentada ao capitão Barbosa. Ela sabe que ele está atrás da moeda de ouro e então diz se ele não sair de Port Royal, vai lançar a moeda ao mar. Barbosa pergunta o nome dela. Ela rapidamente prefere mentir e responder Elizabeth Turner, usando o nome do Will. Os piratas murmuram, pois reconhecem um sobrenome. Barbosa aceita o acordo, pega o ouro e promete nunca mais voltar àquela cidade. No entanto, ao cumprir essa promessa, Elizabeth percebe seu erro. O retorno deles não havia sido combinado, e assim o Pérola Negra segue navegando com ela a bordo. Quando Will acorda, corre para avisar a Norrington que a moça foi capturada, mas acaba sendo rejeitado. Norrington o lembra de que ele não é militar, mas apenas um simples herreiro. Então Will decide visitar Jack, oferecer-lhe um trato. Ele o libertará da prisão se Jack o levar até o Pérola Negra para resgatar Elizabeth. Jack o observa atentamente e pergunta seu nome. Ao ouvir William Turner, Jack sabe que finalmente encontrou a solução que tanto procurava e aceita o acordo. Eles conseguem roubar o Interceptor, o navio mais rápido de toda a frota militar. Durante a viagem, Jack revela a Will que conhecia seu pai. Talvez seja uma das únicas pessoas a conhecê-lo como William Turner e não como Buster Peel, já que diz que ele era um bom homem e um bom pirata. Will furioso nega, seu pai não era um pirata, mas sim um comerciante. Jack diz que o sangue de pirata corre nas suas veias, então um dia ele vai ter que aceitar isso. Chegam à Ilha Tartaruga,
um verdadeiro caldeirão de piratas, álcool e crime. Jack encontra Gibbs, um velho amigo. Se você lembra, Gibbs é o mesmo marinheiro que anos atrás fazia parte da tripulação de Norrington, quando Elizabeth ainda era uma criança. Agora ele se tornou pirata. Esse detalhe não é pequeno, pois reforça um dos temas principais da história e reflete uma realidade histórica. Em uma sociedade que favorecia os ricos e deixava os pobres sem opções, muitos se viram obrigados a recorrer à pirataria. A época dourada da pirataria não surgiu por acaso. Ela coincidiu com uma época de grandes desigualdades, onde a aristocracia concentrava quase toda a riqueza e o restante da população vivia em extrema pobreza. Enquanto os ricos desfrutavam dos luxos, os camponeses eram expulsos das suas terras. Os marinheiros suportavam trabalhos exaustivos com salários miseráveis e os escravizados não tinham nenhuma possibilidade de liberdade. Nesse contexto, a pirataria oferecia algo que o sistema havia negado, uma oportunidade de melhorar a sua vida. Não só lhes dava acesso à riqueza que antes estava fora da sua alcance, mas também liberdade. Ao contrário da sociedade em que viviam, marcadas pela exploração, as tripulações piratas se organizavam de forma mais igualitária, onde as decisões importantes eram tomadas em grupo e o botim era repartido de forma justa. Isso nos leva a uma grande paradoxa. Os piratas nasceram em condições injustas, em um sistema que nunca fez nada para ajudá-los ou aliviar suas situações, e, para sobreviver, se viram obrigados a sair das normas e da legalidade. No entanto, ao fazer isso, esse mesmo sistema que os havia abandonado os criminalizou e castigou. Isso levanta uma questão interessante. Quem é o verdadeiro criminoso? Aquele que, tendo riqueza e oportunidades, os acumula para si, ou aquele que só tenta sobreviver depois de ser despojado de tudo? Os piratas então percebem surgir do sistema como o resultado inevitável de uma estrutura desigual e indiferente. Isso de forma alguma é uma justificação para seus crimes? Claro que não, mas sim uma reflexão sobre como as desigualdades muitas vezes criam as mesmas condutas que o sistema se apressa a condenar. Os piratas, nesse sentido, parecem ser um síntoma de uma estrutura patológica que cria esses monstros. Jack faz uma proposta a Gibbs. Ele quer recuperar o Pérola Negra e precisa da sua ajuda. Gibbs pergunta por que Jack acha que Barbossa vai lhe devolver o navio, e Jack responde que a balança está a seu favor. Ele conta com o filho de Bootstrap Bill e planeja oferecer o Will em troca do navio. Gibbs aceita a oferta e promete conseguir mais ajuda. Porque Jack está tão obcecado com o Pérola Negra, o que esse navio significa para ele, vamos descobrir mais adiante. Enquanto isso, no Pérola Negra, avisam Elizabeth que ela jantará com o capitão. Ela se recusa, mas não tem opção. Barbossa revela a ela que a moeda de ouro que ela carregava no pescoço é ouro azteca, que os nativos deram a Hernán Cortés em troca de que ele parasse de massacrar os povos nativos. Cortés aceitou o tesouro, mas não cumpriu sua promessa. Então, os deuses nativos maldijeram o ouro. Qualquer mortal que roubar uma única peça do tesouro sofrerá por toda a eternidade. Os tripulantes do Pérola Negra aprenderam isso da pior forma. Agora são vítimas da maldição, e a única maneira de revertê-lo é reunir todo o ouro roubado e a sangue derramado. E é aí que Elizabeth entra. Ela tenta se defender e o apunhala, mas não adianta. A lua sobe e revela que Barbossa não está vivo. Cada um dos membros da tripulação são esqueletos, presos em um estado do limbo, incapazes de descansar até que a maldição seja quebrada. É melhor que Elizabeth comece a acreditar em histórias de fantasmas, porque agora ela está em uma. Jack e sua nova tripulação começam a jornada em segredo. Gibbs revela a Will que Jack foi o capitão original do Pérola Negra. Ele desejava encontrar o lendário tesouro de Hernán Cortés, mas sua tripulação o traiu. Eles o abandonaram em uma ilha deserta, deixando-o com uma única pistola e uma bala. Mas, contra todas as expectativas, Jack escapou. Ninguém sabe exatamente como, mas ele conseguiu. Desde então, ele guarda a única bala para seu maior traidor, o capitão Barbossa, seu antigo segundo ao comando, que liderou a rebelião contra ele. Jack foi traído por quem mais deveria confiar. Isso o deixou em uma situação extremamente vulnerável, completamente só e em um ambiente hostil. Com isso, entendemos que ele tem vivido em um modo de sobrevivência. Suas mentiras, enganos e crime não são simples escolhas no vazio, mas mecanismo de defesa para se proteger. Ele não age assim porque seja inerentemente mau, nem por falta de empatia, mas porque é a única maneira que encontrou para seguir em frente na sua realidade. A sobrevivência não depende da honestidade, mas da capacidade de aproveitar cada oportunidade e de se manter sempre um passo à frente.
Pelo contrário, se tentasse seguir as regras, dizer sempre a verdade ou agir de maneira completamente legal, provavelmente não teria conseguido permanecer vivo. Mas, se formos um passo além, podemos ver que no mundo pirata, mentiras, crime e traições não são exceções, são a norma. Em um ambiente onde todos lutam para sobreviver e a confiança é um luxo que ninguém pode se dar, dito isso, Jack não é um vilão, mas alguém que age de acordo com as regras de seu mundo, do lugar onde foi criado. Portanto, não podemos julgar Jack com nossos parâmetros morais ou os do Comodoro Norrington, porque Jack não cresceu na mesma sociedade, nem soube os mesmos valores que nós, o que Norrington. Seu contexto foi radicalmente diferente e, nesse sentido, deixa de parecer justo medir pelos padrões que nunca fizeram parte da sua realidade. Em vez disso, se o avaliáramos de acordo com as regras do seu próprio mundo, não só ele seria um grande pirata, mas provavelmente um dos mais morais dentro desse sistema. Finalmente, eles chegam ao local onde está o tesouro e observam Barbossa e os outros entregando a última peça de ouro que faltava. Eles derramam sangue da palma da mão de Elizabeth e esperam reverter a maldição. Por algum motivo, nada acontece. Barbossa questiona Elizabeth e ela confessa que mentiu. Seu verdadeiro sobrenome não é Turner. Enquanto isso, os piratas discutem. Will encontra Elizabeth. Ela pega uma peça de ouro e ambos fogem para o barco, embora deixem Jack para trás. Will pergunta por que ela disse a Barbossa que seu sobrenome era Turner. Ela não se atreve a confessar seus verdadeiros sentimentos, preferindo revelar o segredo que tem guardado desde o dia em que o conheceu. A moeda de ouro azteca que ela usava no pescoço. Isso confirma o que Jack lhe havia alertado. Will é filho de Bootstrap Bill. O sangue pirata corre nas suas veias e agora Barbossa precisa dele para quebrar a maldição. Barbossa e sua tripulação atacam o Interceptor e recuperam a última peça de ouro azteca. No entanto, Will ainda tem algo que Barbossa não: sua vida. Will ameaça atirar em si mesmo e evitar que seu sangue quebre a maldição. Diante dessa ameaça, Barbossa concorda em libertar Elizabeth e a deixa presa na mesma ilha deserta onde havia deixado Jack antes. Elizabeth exige que Jack encontre uma forma de escapar e lembra de lendas que ouviu sobre ele. Jack volou oficiais, saqueou cidades inteiras e até escapou da morte. Se alguém pode tirá-los de lá, deveria ser ele. No entanto, Jack admite que, na última vez que escapou daquela ilha, não foi por algo impressionante ou astuto que ele fez, mas sim por simplesmente ter tido sorte. Alguns traficantes de rum estavam passando pela região e os resgataram. Elizabeth, decepcionada, percebe que Jack não é um herói engenhoso, mas sim apenas um pirata bêbado. Resignados, ambos começam a beber rum e cantar para passar o tempo. Quando Jack acorda, descobre que Elizabeth incendiou tudo: comida, palmeiras, caixas e, o mais importante, o rum. Ela fez isso para criar uma sinal de fumaça, convencida de que seu pai e Norrington a resgatarão. Jack duvida de seu plano, mas para sua surpresa funciona. Os oficiais chegam e os resgatam, mas se recusam a ajudar Will, pois agora ele é considerado um pirata. Elizabeth insiste e, desesperada, pede a Norrington que a ajude como o presente de casamento, aceitando finalmente casar com ele. Diante disso, Norrington não pode recusar. Com suas tropas, ele vai resgatar Will, levando Jack com ele para ajudar nas negociações. Enquanto isso, Will está preso no Pérola Negra. Um dos tripulantes lhe conta que conheceu seu pai, Bootstrap Bill. Depois que Barbossa e a tripulação traíram Jack, Bootstrap se opôs, disse que o Pérola merecia a maldição e por isso enviou uma das moedas com seu filho como punição. Ele foi amarrado a um mastro e afundado no fundo do mar. Essa foi a última vez que alguém viu ele. Barbossa leva Will de volta ao local do tesouro e, quando estão prestes a quebrar a maldição, Jack aparece do nada. Ele avisa que ainda não deveriam matar Will. Explica que tem um navio da Marinha Real esperando do lado de fora e sugere que eles podem usar a imortalidade para derrotar os soldados. Barbossa gosta da ideia e decide adiar o ritual. Primeiro vão derrotar o Norrington e só depois quebrar a maldição. A tripulação do Pérola Negra se esgueira silenciosamente até o navio da marinha e lançam um ataque surpresa. Os soldados se desesperam. Estão lutando contra inimigos que não podem morrer. O pânico toma conta. Enquanto isso, Elizabeth consegue escapar e corre direto para o local do tesouro, decidida a salvar a Will. Quando ele está prestes a ser atacado por um pirata, Elizabeth intervém e o salva. Will a olha e está cada vez mais apaixonado. De repente, um tiro é ouvido. Jack usou a última bala para atirar em Barbossa. Este ri na cara dele e diz: "Você esperou anos por isso?" e desperdiça o seu tiro, mas Will intervém, se aproxima do tesouro e diz: ele não desperdiciou. Will derrama o próprio sangue sobre o tesouro e, com todas as peças do ouro finalmente reunidas, a maldição é quebrada. Agora Barbossa é mortal e o tiro de Jack se torna letal.
ele cai derrotado. A tripulação do Pérola Negra também volta a ser mortal e feridos pela batalha começam a cair um a um. Finalmente, o lendário navio está livre, pronto para ser reclamado por Jack Sparrow. Mas antes que possa comemorar, Jack é capturado e condenado à forca. Elizabeth sabe que isso não é justo, mas Norrington e seu pai insistem, é a lei. Enquanto a multidão se reúne para assistir à execução, o destino do Jack parece selado. Will se esconde entre a multidão, pronto para agir, mas antes de colocar seu plano em prática, tem algo importante para fazer. Ele se aproxima de Elizabeth e finalmente confessa que a ama. O carrasco anuncia a próxima vítima, Jack Sparrow, mas ele rapidamente o corrige, Capitão Jack Sparrow. Por que esse título importa tanto para ele? Como já vimos, a sociedade onde ele cresceu era opressora e hostil, mas a pirateria ofereceu a Jack uma rota de fuga, uma chance de escolher seu próprio destino. O Pérola Negra, seu navio tão precioso, é mais do que madeira e velas. É o símbolo da sua liberdade. Ser o capitão do seu próprio navio representa sua independência, sua capacidade de navegar pelo mundo sob suas próprias regras. E como se ele dissesse, tanto para si mesmo quanto para o mundo, eu não pertenço às suas regras, eu fiz as minhas próprias. Ou talvez tenha algo mais no passado que o conecta tão profundamente com esse navio. De repente, Will lança sua espada. Jack a usa como apoio para não cair. Em um movimento rápido, Will enfrenta o carrasco e consegue libertar o amigo. Juntos, eles conseguem enganar os guardas, mas logo acabam cercados. O governador repreende Will, acusando-o de agir como um pirata, mas Will responde firme: meu lugar é do lado do que é certo. E isso significa estar com Jack. Elizabeth se junta a ele e declara que seu lugar também é ao lado de Will. No meio da tensão, Jack aproveita a confusão, como só ele sabe fazer. Distraindo os guardas com sua lábia e charme, ele salta no mar, onde o Pérola Negra, agora com sua nova tripulação, o espera ao longe. O governador Norrington, vendo o que aconteceu, decide perdoar Will e permitir que Elizabeth se case com ele, mesmo que ele apenas seja um ferreiro. Mas Elizabeth não deixa barato. Will não é só um ferreiro, ele é um pirata. Norrington, meio resignado, meio admirado, concede a Jack um dia de vantagem antes de começar a persegui-lo e diz: às vezes, lutar por uma causa certa exige um pouco de pirataria. Com o Pérola novamente sob seu comando, Jack se prepara para sua nova aventura. Então, quem são os heróis? Quem são os vilões? À primeira vista, tudo parece simples. Quem segue as regras da sociedade geralmente é visto como um herói, exemplo de moral, honra e retidão. Mas basta olhar um pouco mais de perto para perceber que cumprir as normas sociais não garante que elas sejam uma boa pessoa. Muitos parecem fazer tudo certo, atendem às expectativas, usam roupas elegantes, falam bonito, mas por trás dessa fachada, ferem os outros, se beneficiam às custas de que têm menos, ou viram o rosto quando há injustiça. Por outro lado, temos aquelas figuras de autoridades, os guardiões da lei, que dizem defender a justiça e garantir que cada um receba o que merece. Na teoria, representam o ordenamento, a moralidade e o dever. Mas o que vemos? Aceitam subornos, agem por interesse próprio, ignoram os que mais precisam. No final das contas, esses heróis da lei não são tão bons assim. E no extremo oposto, os piratas, gente que vive fora da lei, fora das regras impostas pela sociedade, às vezes mostram atos de coragem e honra, e outras vezes traem e enganam. Então, a grande pergunta é: eles escolheram essa vida por vontade própria? Ou será que foram empurrados para ela por um sistema que desde o início os excluiu, julgou e condenou? Isso nos leva a uma reflexão importante. Como julgamos as pessoas? Fazemos isso com base nos nossos próprios valores ou tentamos enxergá-las a partir do contexto e do sistema em que elas cresceram? Talvez a resposta esteja em parar de tentar julgar, em vez disso fazer o esforço de apenas compreender. Entender as causas de algo não é o mesmo que justificar, e buscar um entendimento mais profundo para então conseguir transformar essas realidades e evitar que os mesmos erros se repitam. Porque se a gente não entende por que um problema surge, estamos condenados a nunca resolvê-lo. O mundo é complexo demais para dividir tudo entre heróis e vilões, bons e maus, justo e criminosos. Então, talvez o que realmente nos resta seja tentar entender uns aos outros. E de novo, entender não é absolver, nem dizer que não está certo. É só reconhecer as razões, o contexto, as cicatrizes e os caminhos que levaram uma pessoa até onde ela está. Só assim poderemos configurar as circunstâncias e começar a construir uma realidade mais justa, mais humana, mais consciente. Mas agora me conta você, o que você leva dessa história? O que significa ser um pirata para você? Que partes de você mesmo você sente que não são aceitas ou compreendidas pela sociedade? Te leio nos comentários.